Graças a Deus, salve da igreja com a paz do Senhor. Para nós é motivo de grande alegria, né? Mais uma vez, estarmos na casa de Deus para agradecê-lo, né? Pelas bênçãos, agradecer pelo cuidado que Ele tem tido para conosco. Mas antes de agradecer, adorá-lo, né? Na beleza da sua santidade, pois Ele é o único Deus, o Deus que merece toda a honra, toda a glória, Deus digno de todo louvor e adoração. Não é? Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, fomos criados para adorar. Eu e você somos adoradores. Diga para quem está próximo a você, diga assim: você é um adorador. É um adorador, não é? A mulher samaritana perguntou a Jesus: Senhor, onde nós devemos adorá-lo, não é? Aqui ou lá? Ele disse: nem aqui nem lá. Os verdadeiros adoradores, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é? Como é bom quando nós adoramos a Deus, quando nós, através do Espírito Santo, nos tornamos instrumentos de adoração ao nosso Deus, né? E em contrapartida, o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos conduz, nos direciona, não é? E a gente passa a viver dirigido, né? Guiado pelo Espírito. Como o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que isso significa? Que o Senhor sempre vai estar à nossa frente, como um bom pastor, guiando as suas ovelhas a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Não é? E se surgir dificuldades, vale da sombra e morte, a palavra de Deus nos diz, o salmista dizendo: não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consola. Lá no fim, verso 6. Certamente, diga comigo, certamente. Quando a palavra certamente, ela está dizendo que não tem sombra de dúvida. Aqui não há espaço para duvidar. Ele diz, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 6. Certamente. Então, se o Senhor é o teu pastor, primeiro, Ele não vai te faltar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Já imaginou? Jesus lá na frente, a bondade e a misericórdia dele atrás, e você trilhando neste caminho que o Senhor tem nos proposto aqui na terra, não é? Caminho difícil, uma trajetória complicada, pois nós estamos no mundo, não é? Dá para fazer um contraponto com o povo de Deus, quando sai da terra do Egito em direção à terra prometida. Nós estamos no deserto, não é? Num terreno inóspito, cheio de adversidades, cheios de problemas, tanto de dia como de noite, mas o Senhor está conosco, não é? Então, é motivo de nós celebrarmos, é motivo de nós agradecermos, é motivo de nós cantarmos, não é? Aos quatro cantos deste mundo, que nós não estamos só. Tem um Deus nos céus que cuida de nós, não é? Já imaginou você afirmar para quem quer que seja, que por mais pequeno que você seja, por mais fraco que você seja, não é? Por mais frágil que você seja, tem um Deus no céu que cuida de você, não é? E é o Deus criador, é o Deus que fez o céu, é o Deus que fez a terra, é o Deus que fez o sol, o Deus que fez a lua, mas é o Deus que também nos fez, nos formou, não é?
nos criou, aleluia, e somos de Deus criaturas, aleluia, e Ele nos ama, não é? Então, nesta noite, aqui no templo ou lá, ou aí na sua casa, glorifique ao Senhor, por mais problemas que você possa ter. Talvez você esteja com problemas até a tampa, como diz aí fora, mas o que são esses problemas perto do Deus que você serve? Não é? Diga comigo, meu Deus é maior que o meu maior problema. Qual é o seu maior problema? Não é? Qual é o seu maior problema hoje? Aleluia. Aí eu te afirmo, sem saber qual é o seu problema, que Deus é maior do que ele. Então creia piamente nesta noite. Ele está no céu e tem poder para te dar graça, para te dar força, tem poder para resolver este problema, tem poder para te dar graça para suportar esse problema, não é? Deixa ele trabalhar, deixa ele conduzir a sua vida. Por mais inteligente que possamos ser, por mais recursos que possamos ter nesta terra, por mais poder que você tenha sobre as pessoas, aleluia, diante de Deus nós somos servos, não é? A palavra de Deus nos diz que nós somos vaso de barro. Olha só, aleluia, se você aceitar isso hoje, que você é um vaso de barro, Deus tem tesouros, aleluia, para derramar sobre a sua vida nesta noite. Amém? Vamos ler a palavra. Nós vamos continuar a palavra de terça passada, não é? Vamos repetir a leitura, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler o verso de número 1 a 9. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu vou ler o verso 1, os irmãos o 2, assim até o verso 9. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Amém? Você pode dizer amém? Quantos têm um pedido de oração, querer se manifestar? Peço orações da igreja em nosso favor, oração em favor da igreja, né? Estamos vivendo dias trabalhosos, né? Estamos aí com esse vírus que tem chegado e ceifado a vida de muitos, não é? E há um medo, há um temor, né, generalizado no meio da sociedade, no meio dos homens, das mulheres, da igreja, não é? Muitos estão com medo, preocupados, mas, como nós falamos ainda há pouco, tem um Deus no céu que cuida de nós, não é?
pastor, e se o Covid chegar e eu partir para a eternidade? A esperança do crente é essa, né? Não é? A gente não prega o céu. Por que nós estamos aqui hoje? Qual é o objetivo de estarmos aqui? É? Adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, cultuar a Deus. Que Deus, um Deus que nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho Jesus amado a morrer por mim, por você, lá na cruz, com a sua morte e a nossa crença nesse Filho de Deus, nesse unigênito do Pai, nós temos a certeza da nossa salvação e da vida eterna em Deus, não é? Vida eterna. Por que vida eterna? Porque o nosso tempo de vida aqui é limitado. Salmo 90, verso 11, Moisés, na sua oração, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. O Salmo 90 fala da eternidade de Deus e da brevidade da vida, não é? Fala que Deus é eterno, antes que tudo existisse, Deus já era Deus, mas fala que o tempo de vida do homem é de 70 anos, os mais robustos 80. Né? E o que são 80 anos perto da eternidade de Deus? Nada, não é? Então os 80 anos, aquele a quem Deus conceder ou concedeu os 80 anos, você é um privilegiado, uma privilegiada, será privilegiado, será privilegiada se chegar aos 80. Mas esse tempo de vida é no máximo 80, né? O que passar disso é câncer e enfado, porque o nosso corpo ele não suporta, né? Vai chegando a velhice, a vista vai ficando fraca, a audição, os ossos vão enfraquecendo, o sangue, o cabelo começa a cair, embranquecer, e daqui a pouco a gente está, né, quase que sem utilidade, não é? Mas o tempo que temos na terra é um tempo de preparo, um tempo de preparo para a eternidade, não é? Você querendo ou não, tem uma eternidade quando você tombar aqui, não é? E há duas formas de passarmos essa eternidade: com Deus ou sem Deus, não é? Não tem jeito, está aqui, está na palavra. Há duas formas de passarmos a eternidade: com Deus e sem Deus. Então nós que estamos aqui ansiamos por passar a eternidade com Deus, sabendo que o nosso tempo é curto aqui na terra. É curto, não é? Pode ser que alguns de nós aqui possa tombar nessa semana ainda, ou no próximo mês, nós não sabemos, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, não é? Tem um pastor que diz que nós estamos na fila invisível da morte, e cada um de nós temos uma senha, só que a gente não sabe o número, a gente só vai saber quando for chamado, não é? Então pode ser que a nossa senha seja chamada hoje, e se chamar, nós precisaremos estar o quê? Preparados para quê? Nos encontrarmos com o Senhor, não é? Então, nós estamos aqui pelo céu, nós estamos aqui pela promessa que Jesus nos fez. Olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja. Se a igreja não tiver a esperança, ou o primeiro sentimento, a esperança firmada, priorizando Cristo, o céu, a nossa salvação, tem alguma coisa errada, não é? Se o nosso coração estiver priorizando outras coisas a não ser o céu, tem coisa errada. A gente precisa reavaliar os nossos objetivos, os nossos valores, não é? Então nós estamos aqui nos preparando para o céu. Se Ele vier para nós hoje e levar a igreja no arrebatamento, glória a Deus. Mas Ele pode vir para nós individualmente, glória a Deus também, né? Então não precisa ter medo, não é? Não precisa ter medo.
Então somente esteja preparado, não é? Chegue perto de Deus, através da oração, da palavra, e se chegar a sua hora, aleluia, você vai estar com o Senhor em descanso até o dia que Ele vier buscar a sua igreja. Não é? É natural o medo? É claro, é natural, somos humanos, mas nós temos uma certeza, que se tombarmos aqui, o Senhor nos encontra do outro lado. Amém? Essa é a nossa esperança. Vamos orar? Aqui tem os pedidos de oração. Tem que trocar essa capa aqui, tá muito feio. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez chegamos em Tua presença para agradecer por estarmos aqui na Tua casa. O Senhor permitiu-nos chegar a este lugar. Agradecer pela vida dos Teus servos presentes, daqueles que já chegaram. O Senhor os guardou, livrou do mal, dos perigos, dos acidentes. Agradecer ao Senhor pela vida dos Teus servos e servas que já estão nos seus lares, acomodados, participando deste culto com a sua família. Agradecer ao Senhor pela vida daqueles que estão em trânsito, voltando para os seus lares, ou aqueles que ainda estão vindo para a Tua casa. Senhor, louvar a Ti pela Tua igreja, pelos Teus servos e servas, pelo campo da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em São Caetano do Sul, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos anciãos, os nossos obreiros, as nossas obreiras, os nossos dirigentes de congregação, seus familiares, as nossas congregações. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem sido e feito por nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos vivos neste momento, Pai, com saúde. Queremos apresentar a Ti a todos os Teus servos que levantaram as suas mãos em sinal de um pedido. Quantos estão agradecendo ao Senhor, outros estão pedindo, outros têm uma necessidade. Enfim, Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor sabe das nossas necessidades. Cuida da Tua igreja, cuida dos Teus servos, cure as enfermidades, alegre o coração do triste, a alma do aflito, fortaleça o Teu servo, a Tua serva, aquele que está fraco, aquele que está, Senhor Jesus, aleluia, com a sua fé enfraquecida. Fortaleça-nos nesta noite, Pai. Fale conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de ação nas nossas vidas. Pai, aos pedidos que estão neste livro, o Senhor sabe, Senhor, das necessidades dos Teus servos e servas. Senhor, obrigado pela minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. Continua a cuidar de nós, Senhor. Fale conosco através da Tua palavra. Aos louvores que ainda serão entoados nesta noite, que seja para o louvor da Tua glória. Receba, Pai, é o que nós Te pedimos nesta noite. E já Te agradecemos no glorioso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome o seu assento. Antes de assentar, acene para o irmão que está próximo a você, saudando com a paz do Senhor Jesus, não é? Glória a Deus. Não dá para apertar a mão, mas dá para acenar a mão, não é? Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos para a palavra, e após a palavra nós vamos estar ofertando, dizimando, ouvindo um louvor, no momento do ofertório. Nós fizemos uma leitura bíblica, já lida na terça passada, na epístola, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo, pastoreando a igreja em Éfeso, não é? E Paulo traz palavras de orientação a Timóteo, a igreja em Éfeso, aos irmãos daquela época. E quando nós meditamos nesta palavra, nós entendemos pelo Espírito que esta palavra também é para nós, não é? É uma palavra escatológica, é uma palavra que vem de Deus ao coração do apóstolo Paulo, e esta palavra nos alcança
nesta noite, nos alcança no nosso tempo presente, não é? E como igreja do Senhor, nós somos admoestados, como igreja do Senhor, nós somos orientados por Deus, através da sua palavra e do seu Espírito Santo, a fim de que nós não venhamos a estar preocupados em demasia com o momento em que nós estamos vivendo, não é? Porque tudo isso está na mente de Deus, no controle de Deus. Tudo isso foi dito por Deus, através da sua palavra, aos homens de Deus, que foram instrumentos de Deus, onde receberam a inspiração de Deus para escrever a sua palavra, não é? Então o crente que medita na palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa, e tudo o que fizer prosperará, não é? O Salmo 1 fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então nós não andamos pela cabeça do mundo, não é? Nós não andamos pela orientação dos ímpios, não. Nós não andamos pela orientação dos instrumentos do inimigo das nossas almas, não. Nós andamos pela orientação de Deus através da sua palavra. Aleluia. E a própria palavra de Deus nos diz que esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 cortes. Esta mesma palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia. Então, quando nós permitimos que esta palavra seja guardada no nosso coração, esta palavra, ela vai nos dando condição de andarmos segundo a vontade e a orientação de Deus, através do seu Espírito Santo. E nada neste mundo nos surpreende. Não nos surpreende. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Aleluia. E quando as coisas vão acontecendo, até mesmo antes de acontecer, o Espírito de Deus, ele já prepara os nossos corações. Não é? Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa é a grande constatação que fazemos nos dias de hoje. Mas Jesus disse, Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. O crente que perseverar na presença de Deus, em meio às lutas e provas, será salvo. Então, o nosso caminho não é fácil. A nossa trajetória não é fácil. É um caminho difícil, um caminho espinhoso, é um caminho estreito, aleluia. Mas nós temos a luz da palavra de Deus, aleluia, alumiando o nosso caminho. Nós temos o Espírito de Deus em nós, nos orientando, aleluia, nos exortando, nos alimentando, nos dando a direção, nos dando a sabedoria, nos dando o discernimento, para que nós possamos entender as coisas espirituais, aleluia, e aplicá-las ao tempo presente, às coisas materiais. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, aleluia, nós, todos os dias, eu procuro estar almoçando em casa, quando eu estou em São Caetano, venho de manhã, dou o meu plantão, vou almoçar em casa. E geralmente tem um programa de televisão no horário, são os jornais, né, do horário. E você só ouve coisa ruim. Só coisa ruim. Não é? E a gente, o ser humano começa a pensar, meu Deus, como que essa pessoa é capaz de fazer isso? Que brutalidade, que violência, que coisa extrema. Mas a palavra de Deus já nos adverte, não é?
que nesses tempos, aleluia, ou os últimos tempos, ou nos últimos dias, sobreviriam dias difíceis, dias trabalhosos, mas eu creio que esta mesma situação já acontecia naquela época, não é? Já tinha resquícios, aleluia, dessa situação naquela época, mas com o passar do tempo, isso vai se avolumando, isso vai, aleluia, crescendo, isso vai se tornando mais visível, mais aparente, especialmente quando nós temos uma rede de comunicação online, não é? Onde você tem notícias do mundo que chega para você em frações de segundo. Aconteceu, né? Aquela explosão em Beirute, aconteceu em menos de 1 minuto, já estava na rede mundial de computadores, e nós já estávamos aqui, online, né, assistindo as coisas, não é? Então hoje as informações elas chegam rápidas, especialmente as ruins, não é? Então nós, a igreja do Senhor, estamos neste mundo, observando os acontecimentos no mundo, do mundo, só que a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, aleluia, debaixo da orientação do Espírito Santo, e o que nos cabe fazer? Interceder, orar, não é? Intensificar a mensagem do Evangelho, intensificar a mensagem da salvação, intensificar, aleluia, o nosso aproximamento de Deus, cada dia que passa mais perto de Deus, cada dia que passa, aleluia, buscar de Deus o seu Espírito, buscar de Deus o seu poder, buscar de Deus a sua vontade, para que em tempo sejamos instrumentos de Deus, aleluia, neste mundo, levando a palavra, levando o amor, levando a orientação, aleluia, para que estas pessoas que estão envoltas, aleluia, nessa situação, nesse emaranhado, aleluia, possa através de nós ouvir a mensagem do Evangelho, aleluia, possa através de nós ser alcançado pela palavra de Deus. Então não é tempo de nós desesperarmos, não, é tempo de estarmos apostos, é tempo de estarmos prontos, é tempo de estarmos preparados, é tempo de buscarmos o preparo para que Deus tenha liberdade, para que o Espírito Santo tenha liberdade, para que Jesus tenha liberdade de nos usar no momento em que Ele precisar, não é? 2 Timóteo 3,13, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Para nós cristãos, é um grande desafio vivermos o Evangelho de Jesus sem sermos corrompidos pelo secularismo, pelo materialismo, pela falta de amor, pelos interesses mesquinhos do ser humano. Irmãos, não é fácil. Não é fácil ser crente nos dias atuais. Não é fácil. É difícil demais. Eu comentei aqui na terça-feira passada. Eu me sinto um privilegiado de ter o meu ganha-pão, ter o meu trabalho não exposto no mundo, não é? Eu não saio de casa e não vou para uma empresa, eu não saio de casa e não vou para um comércio, eu saio de casa e venho para a casa de Deus, eu saio de casa e venho aqui cuidar de almas, eu saio de casa e venho administrar a casa de Deus, não é? Aí eu fico imaginando os irmãos que não têm esse privilégio que eu tenho, sai de casa e vai para uma empresa, lá enfrenta uma série de situações. Sai de casa e vai para o comércio, enfrenta uma série de situações. Os irmãos estão expostos diretamente, não é? A todo esse emaranhado de percalços, todo esse emaranhado de pessoas que são instrumentos do inimigo, que estão aí, né, à mercê do inimigo, à mercê da utilidade do inimigo, e nós, em contrapartida, saímos, aleluia, não como um ser humano comum, não como uma pessoa normal, não, nós saímos também como um instrumento, mas de Deus, aleluia, para fazer a diferença
neste mundo. Então, é difícil, é uma luta constante, é uma peleja constante. Aleluia. E esta peleja constante, ela requer de nós um aperfeiçoamento da parte de Deus nas nossas vidas, um enchimento de poder, um enchimento de graça, um enchimento, aleluia, de autoridade do Espírito Santo para que nós possamos enfrentar este mundo. Não é? Por quê? Porque nós andamos na contramão do mundo. Aleluia. Imagine você, num final de ano, as rodovias que descem para a praia em operação descida, não é? Só que você, de repente, pega o seu carrinho, um Fusquinha 1300, e você inventa de subir na operação descida na contramão. Já imaginou? Com a sua buzininha ligada. Bip, 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 bip. Gente, é uma loucura, não é? Alguém vai te xingar. Alguém vai descer do carro para tentar te ofender. Assim somos nós. Estamos na contramão do mundo, todos os dias, todas as horas, aleluia, fazendo a diferença, aleluia, todos os dias, nos pondo numa condição de ataque, nos pondo numa condição de bater de frente, literalmente, e isso é difícil para quem opta por ser usado por Deus, porque quem quer ser levado pela onda, ser levado pela multidão, é fácil, não é? Você segue o fluxo, mas para quem quer viver diferente, é difícil, não é fácil, é complicado. Somos desafiados a vivermos o amor de Deus em meio ao caos que a nossa sociedade está vivendo. Vivemos diferente, vivemos na contrapartida. E não é fácil, mas é gostoso. Não é fácil, mas quando o Espírito Santo de Deus tem liberdade de nos usar para esse fim, o nome de Jesus é glorificado através de nós. Não é? Quantos não têm conseguido? Quantos não têm conseguido? Quantos têm jogado a toalha? Mas o Espírito Santo de Deus está nesta noite falando aos nossos corações por intermédio da sua palavra, que nós devemos tomar posição de servos de Deus, posição de instrumentos de Deus, porque Deus mais do que nunca conta conosco nesses últimos dias da igreja na face da terra. Diga para quem está próximo a você, diga assim: o Senhor ainda conta com você. Há muitos cristãos no dia de hoje vivendo um cristianismo nominal. Nós falamos isso na terça passada. Apenas de fachada, procurando agradar a si mesmo. Não é? Tem muitos irmãos que o que o identifica é um cartão de membro. Tem muitos irmãos que o que o identifica é a filiação dele a uma igreja. E nada mais. Ele vive uma vida lá fora, da mesma forma que os lá de fora vivem. Jesus disse na sua palavra: vós sois o sal, vós sois a luz. Não é? Como luz, em que posição nós estamos no meio das trevas? Colocado no lugar de destaque para fazer a diferença? Ou estamos debaixo da mesa, debaixo da cama? Ou estamos com as nossas lâmpadas apagadas? Não é? É uma pergunta que eu te faço nesta noite. Somos convidados pelo Senhor a sermos sal da terra e luz do mundo. Somos cooperadores de Deus para o alcance dos perdidos. Somos cooperadores de Deus para o alcance dos perdidos. Jesus disse aos seus discípulos: portanto, ide, pregai o evangelho
a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, será condenado. Em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aleluia. Não é no seu nome, é no nome dele, é no nome de Jesus. Aleluia. Ele nos convida e nos envia. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. O nosso trabalho maior não é dentro dos templos, não. Aleluia. O nosso maior trabalho é fora do templo, é pregando o evangelho, é expulsando demônios, é curando os enfermos, aleluia, é brilhando em meio às trevas, é como sal fazendo a diferença no ambiente onde o Senhor nos permitiu estar. Aleluia. Não é fácil, é difícil, aleluia, para nós como seres humanos, mas quando nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, fica fácil, que não é por nós, é por Ele, não é no nosso poder, é no poder dEle, não é na nossa autoridade, mas é na autoridade do nome de Jesus. Oh glória, aleluia. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, para fazermos a diferença neste mundo. Conta com você para fazer a diferença lá na sua casa. Quantos que nem na sua casa mais conseguem fazer a diferença? Lá na sua vizinhança, lá no meio da sua parentela, lá no meio dos seus amigos, lá na empresa. Aleluia. Seja diferente. Oh glória, deixa a luz de Cristo brilhar na sua vida, seja um luzeiro neste mundo, resplandeça a glória e a presença de Deus na sua vida, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Oh glória, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Oh glória, o homem e a mulher cheios do Espírito Santo. Ah, meu Deus, não tem inferno que consiga resistir, não tem demônio que consiga resistir. Oh glória, seja cheio do Espírito Santo de Deus nesta noite. Se conseguirmos viver um cristianismo autêntico, estaremos glorificando o nome do Senhor Jesus. Sabe para que você existe? Para o louvor da glória de Deus. Você existe para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Oh, aleluia. Devemos ser o exemplo vivo do que o Evangelho faz na vida do homem. Quantos que não têm coragem de pregar o Evangelho? Porque quando se prega o Evangelho, se fala em boa nova, se fala em transformação de vida, se fala, aleluia, em transformação, aleluia, de atitude, de conduta, mas muitas vezes nós estamos vivendo em contraponto àquilo que nós pregamos. E como pregar o Evangelho? Se esse Evangelho não foi capaz de transformar a você mesmo. Uma certa vez eu ouvi um pastor ministrando, e ele falou o seguinte: quando você ministrar ou for pregar o Evangelho a alguém, e alguém pedir prova a você do que o Evangelho pode fazer na vida do homem, você vai responder: a prova sou eu. Você consegue responder isso? Oh, a prova é o meu pastor. A prova é minha mãe. A prova é meu pai. Não, a prova foi meu avô. Você precisa ser a prova viva. Aleluia. Você precisa ser o resultado, aleluia, do que o Evangelho faz na vida do homem. Do que o Evangelho faz quando o homem e a mulher aceita a Jesus.
Oh glória, isso não depende de mais ninguém, não depende do marido, não depende da esposa, não depende de filhos, só depende de você. Oh glória, você pode morar no lugar mais difícil deste mundo, no lugar mais inóspito deste mundo, aleluia, você pode ter uma família mais complicada deste mundo, mas o Senhor não está dizendo que é por causa da sua esposa, que é por intermédio do seu esposo, que é por intermédio dos seus pais, não, é eu e você, aleluia, e Deus, é você e Deus, é eu e Deus, é eu e o Espírito Santo, aleluia, é só você decidir, é só você querer, é só você dar liberdade, para que o Espírito de Deus entre na sua vida e faça o que precisa ser feito. Oh glória, eu sempre cito isso, aleluia, esta passagem bíblica, quando Deus diz a Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Oh glória, seja bênção na sua casa. Que a sua mãe possa falar para você, ou para aqueles que estão ao seu redor, meu filho é uma bênção, meu esposo é uma bênção, oh coisa boa, a minha esposa é uma bênção, a minha filha é uma bênção, oh glória, coisa boa é ouvir isso, o meu pastor é uma bênção, aleluia, o meu irmão é uma bênção, eu sou uma bênção. Oh glória, seja bênção na vida das pessoas, seja a influência boa no ambiente onde você está, seja aquele portador, aleluia, de algo bom, portador de paz, portador de alegria, portador de uma palavra, aleluia, ao coração do sedento, seja aquele que leva a cura, seja aquele que leva a libertação, seja aquele que leve o milagre, não pelos seus próprios méritos, não, mas no poder do nome e da autoridade de Jesus. A visão de Paulo de tempos difíceis, verso 1, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os tempos trabalhosos aqui são tempos difíceis. Parecia que Paulo escreveu esta carta agora, no mês de agosto de 2020, não é? Parece que Paulo mandou essa carta por e-mail para mim. Ó, pastor Marcos, lê essa cartinha que estou te mandando. Parece que é para os nossos dias, não parece? Parece. Tempos difíceis de viver, com a sociedade corrompida e perversa. Vivemos num mundo corrompido, num mundo de pecado, num mundo dominado pelo príncipe deste século. Um mundo dominado por Satanás, um mundo dominado pelos seus demônios, um mundo dominado pelo pecado. Aleluia. Mas a igreja do Senhor, ela está, aleluia, no meio deste mundo, fazendo a diferença, porque nós não somos dominados por estas coisas, nós somos dominados por Deus, pelo seu Espírito Santo, para fazer a diferença. A palavra de Deus nos diz, e verão a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Oh glória! Nunca foi tão difícil ser um cristão autêntico como agora. A partir do versículo 2, Paulo dá um quadro de como estará os homens nos últimos dias. Verso 1, porque haverá homens amantes de si mesmo, que a gente pode traduzir por egoístas. Quem são os egoístas? Aqueles que pensam em si mesmo, não é? Filipenses 2:21, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Nós temos visto isso, infelizmente, dentro da igreja. Não é? A prioridade hoje, ela é pessoal. A prioridade hoje é para o nosso bem-estar. Não é? E as coisas de Deus, segundo plano. E o culto, se sobrar tempo. E a evangelização, ó, para mim não dá. Estou muito atarefado.
Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. O crescimento do pecado tem tornado os homens individualistas e mesquinhos. Não é isso que a gente tem visto nos nossos dias? É isso. Aleluia. Quando você analisa a consequência da chegada do vírus, você percebe que a correria para o ganhar dinheiro, a correria para tantas coisas, perdeu o seu sentido. O mundo parou. As empresas pararam. O dinheiro parece que perdeu a importância. Todos se voltaram para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Não é? Eu entendo que há um direcionamento de Deus, há uma permissão de Deus em tudo isso que está acontecendo. Os valores, outrora em alta, se inverteram. Não é? Nós estamos vivendo um novo normal. Estamos vivendo um momento atípico. As bolsas caíram, não é? O consumo desenfreado cessou. As prioridades mudaram. E nós, Igreja de Cristo, estamos vivendo um momento ímpar para nós, muito mais para o mundo, mas em tudo isso entendendo um agir de Deus, um direcionamento de Deus. E nós, como Igreja do Senhor, estamos sendo cuidada pelo Senhor. Eu tenho visto dos irmãos muitos testemunhos do que Deus tem feito na época da pandemia. Porta de emprego sendo aberta na pandemia. Compra de casa própria na pandemia. Não é? Salvação de almas, de membros da família na pandemia. Não é? Pessoas que ao ver a situação, peraí, deixa eu me consertar com Deus, peraí, deixa eu me consertar com a minha família, peraí, deixa eu ajustar o meu casamento, peraí, deixa eu ajustar minha comunicação com os meus filhos, aleluia. No tempo da adversidade, Deus está nos dando uma oportunidade de sermos igreja, como nós deveríamos ser nos outros tempos, não é? O Senhor, aleluia, permitiu nós sairmos dos templos e ser igreja em casa, aleluia, ser igreja na vizinhança, ser igreja no trabalho. O Senhor, aleluia, permitiu, aleluia, que o nosso culto, aleluia, que só fazíamos em casa, passasse a ser feito dos nossos lares. A oração, os louvores, a comunhão, não é? Olha Deus trabalhando, olha Deus agindo, não é? No verso 2, fala dos avarentos, homens avarentos, quer dizer amantes do dinheiro. O amor ao dinheiro é uma forma de avareza, uma das formas da avareza, a qual, por sua vez, é uma forma de idolatria. Quantos de nós somos idólatras? Pastor, como eu sou um idólatra? Eu sou crente há 50 anos. Mas quanto de nós que idolatra o dinheiro? Quanto de nós que idolatra o nosso carro? Quanto de nós que idolatra a nossa casa? Quanto de nós que idolatra o nosso filho? Quanto de nós que idolatra a nossa filha? Quanto de nós que idolatra o seu cônjuge? Não é? Põe um cônjuge num pedestal. Ai do que possa acontecer. Deus está em segundo plano, primeiro é o cônjuge. Deus está em segundo plano, primeiro é o filho. Deus está em segundo plano, primeiro é o carro. Eu já contei aqui várias vezes um testemunho de um irmão, aleluia, numa igreja que nós passamos. Eu estava na porta da igreja um domingo e chegou a esposa e a filha. E eu perguntei, cadê o irmão fulano? Aí a irmã deu um sorrisinho no canto da boca e falou, pastor, tenho até vergonha de falar para o senhor, irmão, o que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa grave? Não, pastor, não, aqui.
Ele lavou o carro agora à tarde e o senhor viu que choveu, né? Eu falei, entendi. O carro estava limpo, não dava para tirar o carro para ir para a igreja, ia sujar. Idólatras. Não é? Quantas pessoas que, se o filho tiver um resfriadinho, e esse resfriadinho levar 6 meses para curar, ele fica 6 meses sem vir na igreja. O que aconteceu, meu filho? O que aconteceu, minha filha? Quantos casais que há 6 meses não vêm à igreja? Por quê? A pandemia. Mas por que o irmão não vem? Não, porque eu tenho um filho pequeno. Então, peraí, reveza. Deixa o filho com o esposo, vem a esposa. Deixa o filho com a esposa, vem o esposo. Não. Uma certa vez, nasceu uma criança, e eu liguei para os pais, olha, eu queria fazer uma visita. Eles falaram, não, pastor, tem que esperar dar os 2 meses para vacinar a criança. Aí depois o senhor vem. Eu falei, tá bom. Que coisa é essa? Eu me lembro que quando a Rebeca nasceu, a Marta, minha esposa, nós sempre trabalhamos na igreja, como pastores auxiliares, como, né, trabalhando nos departamentos da igreja. Eu lembro que a Marta passou a dieta, já estava na igreja trabalhando. Eu levava um colchãozinho, botava a Rebeca na tesouraria da igreja, que ela era tesoureira, eu botava a Rebequinha no colchão e trabalhando para Jesus. Dava a hora de mamar, dava mamar e voltava a trabalhar. O Pedro da mesma forma. Nunca ficaram doentes. Aleluia. 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Hoje vemos as pessoas materialistas e cobiçando como nunca os bens dessa vida. Hoje eu vi uma charge, eu achei interessante, né? Um jovem correndo atrás do dinheiro. O dinheiro é como se fosse um vento, né? Era como se fosse uma nuvem de notas de dinheiro e um bonequinho correndo atrás. Aí lá na frente o bonequinho está mais velho, abraçado com o dinheiro, e está escrito assim, fim da vida. Quantos homens estão correndo atrás do dinheiro desenfreadamente? Né? Perde a saúde ganhando dinheiro. Depois ele perde o dinheiro para cuidar da saúde. E Deus? Onde é que fica Deus aí? Quantos trabalhando aí 10, 12, 14, 18 horas por dia? O Senhor nos deu 24 horas. 24 horas. 8, 16, 24. 8 para trabalhar. 8 para descansar. Sobraram 8 horas. Ah, pastor, mas a realidade de São Paulo é outra. Eu gasto 5 horas no trânsito. Mas eu sei que se a gente quiser, a gente prioriza aquilo que a gente quer. E a gente alcança o fim. Não é? Quando você quer alguma coisa para você, você não dá um jeitinho? Não é? Você não dá um jeito? Segunda-feira vira sábado, madrugada vira meio-dia. Você dá o seu jeitinho. E para adorar a Deus, e para cultuar a Deus, e para fazer a obra de Deus, e para fazer o evangelismo, e para ler a palavra, e para orar. Aleluia. Mas muitos estão vivendo neste mundo em função de si próprio. E o Senhor vai dando corda, e as pessoas vão, né, se desvairando. Mas o Senhor Deus, Ele dá o pão aos seus amados enquanto dorme. Você crê nisso? Que enquanto você dorme, Deus providencia o necessário para você.
Priorize Deus, priorize a obra de Deus, priorize o culto a Deus, priorize a manutenção da sua salvação, e o demais Deus vai cuidando, Deus vai suprindo, Deus vai multiplicando, não vai faltar. Aleluia, o Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Aleluia, o Senhor não vai te faltar, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Paulo fala de homens presunçosos. Presunçosa é aquela pessoa que se supõe melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz, vaidoso, totalmente oposto da humildade. Não é? Quantas vezes a gente vê isso? Dentro da igreja? Também. Não se assuste. Aleluia. Paulo diz que nos últimos dias teriam essas pessoas. Não se assuste. Aleluia. Por que que isto é evidenciado a nós? É para nós sermos o oposto. Aleluia. Tem um presunçoso? Tem, mas tem um humilde. Seja humilde. Aleluia. Seja humilde. Reconheça que você sem Deus não é nada. Aleluia. Que nós sem Deus não somos nada. Aleluia. Que nós sem Deus não temos ou não vamos ter nada, aleluia, daquilo que nós possamos querer ter, mas com o Senhor, o necessário, com o Senhor, aquilo que é, aleluia, certo para o nosso dia a dia, Ele vai suprindo, Ele vai, aleluia, fazendo acontecer, vai acontecendo os pequenos milagres da caminhada, aleluia. Quando nós olhamos a trajetória do povo de Israel pelo deserto, aleluia, a palavra de Deus nos diz que eles comiam do maná que descia do céu, bebiam da água que vertia da rocha, o sapato crescia no pé, junto com as roupas que crescia com o corpo. Uma nuvem durante o dia, uma coluna do fogo durante a noite. O que isso quer dizer? Que Deus estava lá. De dia, de noite, aleluia, cuidando do frio, aleluia, amenizando, aleluia, o frio da noite, amenizando o calor do dia, aleluia, suprindo o alimento, aleluia, suprindo a sede, aleluia, a presença de Deus estava lá. Muitos não viam, aleluia, mas Ele estava lá. Talvez você não possa ver, mas a presença de Deus está lá na tua casa, está aí na tua vida. Ele tem cuidado de você. Pequenos milagres acontecem toda hora, acontece todo dia, porque o Senhor sabe da sua necessidade, e nós sabemos, aleluia, que nós somos pequenos, e que Ele é tudo, que nós somos pequenos, mas somos amados de Deus, somos pequenos, mas somos instrumentos de Deus, e entendemos que se nós entregarmos a Ele o nosso caminho, e crer, as demais coisas vão se acrescentando. Vão acontecendo, oh glória. Tem irmãos que não pedem, só agradecem. Tem irmãos que veem, pastor, faz muito tempo que eu não peço nada para Deus. Mas por que você não pede nada? Porque o Senhor vai se antecipando, as coisas vão acontecendo, aleluia, o cuidado de Deus vai sobressaindo, e eu só glorifico, eu só exalto, eu só agradeço. O que é isso? É Deus, aleluia, conhecendo a ansiedade, ou conhecendo o desejo do seu coração, Ele vai suprindo, aleluia, as coisas vão acontecendo, e o nome dEle vai sendo exaltado e glorificado através de nós, através das nossas vidas. Devemos ser o oposto daquilo que Paulo, aleluia, adjetiva aqui a estes homens. Tiago 4,6, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça a quem? Aos humildes. Deus resiste soberbo, mas a mim e a você, ou aqueles que deixam, aleluia, o seu coração crer que há um Deus no céu que
faz acontecer nas nossas vidas, e que nós na terra somos apenas instrumentos dele. Aleluia, o Senhor dá graça, o Senhor derrama misericórdia, o Senhor derrama o cuidado, o Senhor derrama o alimento, o Senhor derrama o recurso, e as coisas vão acontecendo. Paulo fala dos soberbos, é o altivo, o orgulhoso. Nunca os homens foram tão soberbos como agora. Não é? A gente observa isso todo dia, ao nosso redor. 1 Pedro 5,5, semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Devemos nos reconhecer, devemos, aleluia, valorizar, aleluia, aqueles que estão próximos a nós. Devemos sermos sujeitos uns aos outros, pôr o ombro debaixo, aleluia, da carga um do outro, ajudar um ao outro, entendendo que nós estamos no mesmo caminho, caminhando para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo. Aleluia. Paulo fala dos blasfemos, que profere palavras abusivas e degradantes, falar com profanação, como quem degrada algum objeto sagrado. Ser blasfemo é falar de forma injuriosa contra Deus e de quem profere a sua fé. Paulo disse que antes de conhecer a Cristo, ele reconhece. 1 Timóteo 1,3. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Mas quantos que são blasfemos, conscientes? Quantas vezes a gente vê, dói o coração da gente, dói a alma da gente, mas a palavra diz que nos últimos dias aconteceria, não é? Então não se preocupe, não se desespere, não, seja o oposto, seja um intercessor, seja um instrumento de Deus na vida desta pessoa, para que ela possa ser alcançada, aleluia, pela palavra de Deus. Desobedientes a pais e mães. Será que existe isso hoje, nos nossos dias? Às vezes a gente acha que os outros adjetivos é pior do que esse. Ah, pastor, desobediente a pai e mãe, isso não é nada perto do orgulho, isso não é nada... Irmãos, isso é a porta de entrada. O filho que não obedece o pai e a mãe, vai obedecer uma autoridade? Vai obedecer lei? Vai obedecer delegado? Não vai. Tem muita gente, nem a Deus. Tem gente que fala assim, eu não obedeço nem meu pai, rapaz, vou obedecer o senhor. Não obedeço nem minha mãe, vou obedecer o senhor. Os presídios estão cheios de filhos desobedientes. Por mais simples que seja o seu pai, por mais simples que seja a sua mãe, por menos conhecimento que eles possam ter, aleluia, mas eles são aqueles a quem Deus permitiu na terra para nos orientar, aleluia, e tem algo de Deus ali, tem algo do Espírito de Deus ali, aleluia, num pai, numa mãe, mesmo com o seu aconselhamento mais simples, se nós obedecermos, a palavra de Deus nos diz que o nosso tempo na terra se acrescenta quando honramos o nosso pai e a nossa mãe. Quantos filhos têm tido tempo de vida na terra encurtado? Por não honrarem seus pais, por não obedecerem seus pais. A falta de amor aos pais, além da total desconsideração para com sua autoridade,
É o que temos visto de filhos nos dias de hoje. Isso tem contribuído para o aumento da criminalidade e dos viciados no mundo. Efésios 6:1, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isto é justo. Quantos filhos cristãos desobedientes a pais? Quantos filhos cristãos desobedientes a mães? Não é? Honra teu pai, honra tua mãe. Verso 2, honra teu pai e a tua mãe. Efésios 6:2, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer ter o seu tempo de vida aumentado na terra? Honra teu pai, honra tua mãe. Quantos filhos brigados com o pai, quantos filhos brigados com mãe. Hoje é dia de conserto. Liga para o seu pai, liga para a sua mãe, vai lá, dê um abraço nele, pede perdão para ele, pede perdão para ela. Pastor, existe isso? Existe. Filhos brigados com o pai? Existe. Filho brigado com mãe? Existe. Ingratos, Paulo fala dos ingratos. Quem é um ingrato? É o sem gratidão, sem ser agradecido. Temos visto a ingratidão em toda a sociedade. Aí eu puxo para nós. Quantos têm sido ingratos com Deus? Quantos de nós não agradecemos a Deus? Quantos de nós, até nas nossas orações, a gente já começa pedindo, a gente já começa pondo Deus na parede, a gente já começa pondo... Pô, para com isso. Seja grato. Agradeça. Agradeça ao Senhor pela vida. Agradeça ao Senhor pelo dia. Agradeça ao Senhor pelo prato de comida. Agradeça ao Senhor Jesus pela havaiana no pé. Agradeça ao Senhor Jesus pela oportunidade de ter amanhecido com saúde. Seja grato. Seja grato ao amor de Deus por você, que enviou o Filho dele, o único Filho, unigênito do Pai, por nos amar, enviou o seu Filho para que morresse numa cruz, na cruz do Calvário, por amor a nós. Seja grato ao sacrifício de Cristo no Calvário. Seja grato. Seja agradecido. Aleluia. Seja agradecido. Quantos são ingratos aos amigos, ingrato à família? Seja grato. Lembre de alguém que tenha sido um instrumento de Deus na sua vida e seja grato. Eu creio que quem faz é Deus, mas Ele usa um instrumento. Eu sou um instrumento de bênção na sua vida. Você é um instrumento de bênção na minha vida. O seu patrão é um instrumento de bênção na sua vida. Seus funcionários são um instrumento de bênção na sua vida. Seja grato. Paulo fala dos profanos. Que é um profano, é um irreverente, sem santidade. Profano é tudo que transgride as regras sagradas. Ser profano é violar as regras sagradas, é fazer uso abusivo de práticas impuras, indignas. Ezequiel 44:23, e o meu povo e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o puro, ou entre o impuro e o puro. Quando nós olhamos a impureza, nós precisamos pensar na pureza, ser o contrário, não é? Aí eu te digo, você tem vivido uma vida de santidade, uma vida de pureza, ou você tem vivido uma vida de qualquer jeito? Profanos, sem santidade, irreverente. Paulo fala dos sem afeto natural.
sem os sentimentos humanos naturais, entre pais e filhos, entre reis e súditos. Os sem afeto naturais, estado natural, são os desafeiçoados. Quantos acompanharam esses dias? Um tio que estuprava uma sobrinha desde os 6 anos de idade. Isso não tem afeto natural. E ele denunciou que não era só ele. Tinha mais um tio-avô. Tinha desafeiçoados. Pastor, isso é um absurdo. Mas a palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias teria esse tipo de gente. E esse tipo de gente tinha também naquela época. Aleluia. Sodoma e Gomorra. Irreconciliáveis. Quem são os irreconciliáveis? Que não tem reconciliação. Que não é possível fazer as pazes. Complicado isso. E a gente convive com esse tipo de gente. Às vezes nos provoca, nos faz passar raiva, não é? Mas pastor, o que fazer? Vai orar. Vai pedir graça de Deus, orientação do Espírito. Perdoa ele. Pastor, ele não me perdoa. Perdoa ele. Pastor, ele não quer ter paz comigo, mas tenha paz com ele. Pastor, o que fazer? Seja um intercessor, ame ele, ame ela. Vai ter jeito da parte dele? Não. E da sua? Aí precisa ter. Não, pastor, vou pagar na mesma moeda. Não, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Te fez um mal, paga com o bem. Já contei da história do vizinho, né? O vizinho todo vizinho que mudava para a casa ao lado, ele jogava lixo dentro da casa. Até a pessoa mudar e ir embora. Só que mudou um lá e ele continuou jogando lixo. Uma semana jogando lixo. Uma semana depois, aparece na varanda desse que jogava lixo uma cesta de frutas. Frutas. Da época. E um bilhetinho assim: do seu vizinho ao lado. Aí ele leu aquilo, ficou constrangido, foi lá e falou assim: eu não estou entendendo. O quê? Rapaz, eu estou jogando lixo no teu quintal há uma semana, agora você me põe uma cesta de fruta na minha varanda? O que é isso? Aí o rapaz respondeu assim: cada um dá o que tem. Você me dá o lixo, eu te dou uma cesta de fruta. Ô glória! Estão jogando lixo no seu quintal? Não devolva o lixo, não. Dê a cesta de fruta. É difícil, não é? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus nos diz também: se possível, tenha paz com todos. Por que ser possível? Porque no que depender de nós tem paz. Daqui para lá, pastor Luiz, tem paz, mas de lá para cá não tem. Mas daqui para lá tem que ter. Irreconciliáveis, caluniadores. Eita. Quem é o caluniador? Aquele que é mentiroso, mistificador, detrator, ultrajador, difamador, indivíduo que profere calúnias. O caluniador o caluniador arruina 3 pessoas: a si próprio, o ouvinte e o caluniado. Quantos aqui já sofreu calúnia? Quantos aqui? E o mais difícil é sofrer dentro da igreja, por aqueles que se dizem irmãos. Mas a palavra está dizendo que nos últimos dias
seriam tempos difíceis, trabalhosos, e que haveria esse tipo de gente. E na igreja de Éfeso tinha esse tipo de gente. E o pastor Timóteo tinha que administrar esse tipo de gente. E Paulo estava dizendo para ele que teria esse tipo de gente. Aleluia. Nós não somos melhor do que Timóteo, não somos melhor do que Paulo. Aleluia. Mas nós podemos ser a diferença, ser o inverso. Aleluia. Disso tudo. Incontinentes, homens incontinentes. Quem são os homens incontinentes? Aqueles que não têm domínio de si, sem autocontrole. Indivíduo que não tem poder de controlar a si próprio. A perversão moral leva o indivíduo a esse extremo. O resultado final é um indivíduo escravo das paixões e das concupiscência, ou desejo carnal desordenado, não tem domínio próprio. Ele é levado pelas suas paixões, levado pelos seus desejos, é escravo daquilo, mas a palavra de Deus nos diz que quando o Espírito Santo de Deus está na vida do homem, nós conseguimos dominar os nossos desejos pela ação do Espírito Santo de Deus. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, o que acontece? Vivereis. Oh, glória, estou terminando já. Homens cruéis. O que é um homem cruel? É um homem selvagem, brutal, desumano, que expressa maldade, tirania, que se satisfaz fazendo mal, maltratando e atormentando. Homens cruéis. Existem homens cruéis? Existe. Pastor, ele matou. Matou, irmão, matou. Mas cortou o pescoço, pastor. Cortou o pescoço? Queimou, pastor. Queimou, pastor. E foi para o cinema assistir um filme, pastor. Ah, é? Pastor, o que é isso? Na palavra, gente. Está aqui na palavra. Homens sem amor para com os bons. Aqueles que não têm amor natural pelo que é bom. Tais indivíduos farão oposição a Deus e a todas as suas manifestações. Concluindo, lendo esses versículos e vendo a situação do mundo, nós vemos essa profecia se cumprindo em nossos dias. O que está acontecendo é profético. O Senhor já usou homens no passado para escrever, aleluia, a nós o que aconteceria, aleluia, nos últimos dias. Mas aí Paulo continua escrevendo a Timóteo, capítulo 3, verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Oh, glória! É o inverso. Nós precisamos viver de maneira diferente. Nós precisamos viver em oposição, aleluia, ao que o mundo vive. Aleluia, na contrapartida. Verso 11, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri. E o Senhor, de todas, me livrou. Oh, glória, você está sendo perseguido, você está sendo humilhado, você está sendo caluniado, fique tranquilo, o Senhor te livra de tudo isso, o Senhor te dá graça, o Senhor te dá força, a mão de Deus está sobre a sua vida, oh glória, Ele é o seu juiz, Ele é o seu advogado, Ele te justifica, oh glória. Pastor, eu estou sozinho, pastor, eu estou sozinho na minha casa, eu estou sozinho. Você não está sozinho, não. O Senhor está contigo. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Quer viver para Cristo, se prepare para ser perseguido.
Aleluia. Quer viver a vida cristã autêntica? Se prepare para ser perseguido, caluniado, apontado. Se prepare. Aleluia. Oh glória. Se prepare. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Aleluia. Oh, glória. Nós temos sendo ensinado, nós temos sido guardados, nós temos sido orientados por Deus, através da sua palavra, através dos nossos líderes, através daqueles e daquelas que têm se colocado na brecha para ser instrumento de bênção, de orientação, aleluia, de admoestação para as nossas vidas. Oh, aleluia! A palavra de Deus nos diz que o Pai corrige o Filho que ama. Da mesma forma, o Senhor nos corrige para que nós possamos estar no centro da sua vontade, aleluia, no centro da sua vontade, cumprindo o chamado para aquilo que Ele nos chamou. Oh glória! E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Que Paulo, referência direta a Timóteo, no tocante à sua criação, né? Lloyd e Eunice, né? As suas progenitoras, que desde criança ensinava a Timóteo a palavra, a lei, né? Coisa boa, irmãos, é quando nós temos a oportunidade de ter alguém a nos instruir. Talvez você não tenha um pai que tenha feito, uma mãe que tenha feito, mas você tem um pastor que faz, você tem um professor da escola bíblica dominical que faz, você tem um líder do seu departamento que faz, e o mais importante é você estar atento ao ensino, não é? Verso 7, voltando ao verso 7, de 2 Timóteo 3, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Temos que ser ao contrário. Quantos que estão no seio da igreja, estão nos cultos, estão nas escolas bíblicas dominical, estão nos cultos de ensino, a verdade vem, a orientação vem, mas não aprende. Aleluia, ouve o que é certo, mas faz o errado, ouve o que precisa fazer segundo a vontade de Deus, mas faz segundo a vontade humana, faz segundo, aleluia, a vontade do inimigo das nossas almas. Aprendem sempre, mas não consegue reter a palavra, não consegue reter a verdade no seu coração. Mas Paulo diz a Timóteo, que desde a tua meninice, sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Oh glória! O que é isso, pastor? É o que nós acabamos de meditar nesta noite na palavra de Deus, recebendo exemplos do que nós não podemos ser. Aleluia! Quando a palavra de Deus nos diz aqui, destes afasta-te, não quer dizer que nós devemos afastar das pessoas, porque estas pessoas têm uma alma, e a sua alma é preciosa ao Senhor. O texto, aleluia, nos indica para nós nos afastarmos do procedimento de vida destas pessoas. Mas nós, como luz, devemos estar ali por perto para influenciar. Não é? Quantas pessoas vivendo dessa forma, hoje são servos de Jesus, hoje são salvos. Não é? Para encerrar, há uma igreja dentro dos presídios. Amém ou não amém?
A igreja está lá dentro dos presídios. Homens que entraram lá com essas qualidades, mas lá encontraram Jesus através da palavra, através do bom testemunho de um que entrou, aleluia, e reconciliou, e hoje faz a diferença. Oh glória, que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas, não é? E ao olhar ao nosso redor, identificarmos homens e mulheres com esses comportamentos, com esses adjetivos, não vamos nos afastar no sentido de abandoná-los, não, mas vamos intensificar a nossa busca ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor discernimento, buscar do Senhor sabedoria, buscar do Senhor oportunidade, para que possamos convencê-los da verdade, não é? Pregando a Cristo, pregando a Jesus e sendo essa boa influência na vida destas pessoas. Quantas destas pessoas nós temos dentro da nossa família? Não é? Quantas dessas pessoas nós temos lá na nossa rua? Quantas dessas pessoas nós temos lá no nosso trabalho? Não é? E nós precisamos fazer a diferença. Amém? Convido você a estar de pé. Nós vamos estar orando ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando melhor a cada coração. Aleluia. Primeiro, a Timóteo capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens, o quê? Aconteça o quê com todos os homens? Se salvem e venham ao conhecimento do quê? Da verdade. Então, o Senhor nos convoca a sermos intercessores, não é? Tem alguém difícil lá na sua casa, não dá para falar com ele, não dá para dialogar com ele, não dá para dialogar com ela, põe ele no joelho, põe ela no joelho, ore por ele, ora por ela. Pastor, mas ele é mau. Pastor, ela é cruel. Pastor, ele é soberbo. Pastor, ele é um profano. Aleluia. Mas é uma alma preciosa para Deus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez chegamos em Tua presença, grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem sido e feito por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Sabemos que estamos vivendo já estes tempos difíceis, esses tempos trabalhosos, mas aqui o apóstolo Paulo nos orienta a estarmos à disposição do Senhor, a deixarmos que a Tua palavra, a deixarmos que o Teu Espírito, a deixarmos que o Senhor, aleluia, nos guie, nos direcione, nos use, para que na contrapartida destes homens e mulheres, nós possamos fazer com que a luz do Evangelho brilhe, aleluia, no coração destas pessoas, nos olhares destas pessoas. Senhor, que nós possamos estar na brecha, aleluia, que nós possamos estarmos prontos para o momento, para a hora em que o Senhor queira nos usar, aleluia, para que possamos glorificar o Teu nome onde nós estivermos. Possivelmente ao sairmos deste lugar, possamos encontrar pessoas com estes adjetivos, pessoas, Senhor Jesus, vivendo desta forma, aleluia, e possivelmente o Teu Espírito nos impulsionará, aleluia, para falarmos, ou nos impulsionará, aleluia, para chegarmos perto, aleluia, enfim, que o Senhor nos use, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê o discernimento, aleluia, para que o Senhor possa se agradar de nós e o Teu nome ser glorificado através das nossas vidas. Amanhã, se o Senhor permitir, sairemos dos nossos lares após uma noite de paz, sono tranquilo, reparador, e iremos para as nossas atividades. E nessas atividades, aleluia, que não são puramente seculares, porque o Senhor sempre tem algo a fazer através de nós.
Sempre terá alguém, uma alma preciosa ao Senhor, em desespero, aleluia, procurando ou esperando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, esperando de nós uma atitude cristã, uma atitude, aleluia, concernente ou à altura daquilo que pregamos, aleluia, daquilo que possamos viver. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir no seio da Tua igreja, e que cada um de nós, Senhor, ao decorrer desta semana, ao sentir o chamado, ao sentirmos o direcionamento, que possamos ouvir esta palavra, que esta palavra venha à nossa memória, aleluia, para que possamos aplicar aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesta noite. É a bênção que nós te pedimos e já te agradecemos no glorioso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Em pé como nós estamos, nós vamos neste momento ofertar para a obra de Deus, entregar aqui a nossa contribuição, nosso dízimo, a nossa oferta. Nós somos instrumentos de bênção na vida da igreja, né? A todos aqueles que amam a obra de Deus, se dispõem a ser um ajudador, um mantenedor da obra de Deus, né? E aqui em Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso lugar de descanso, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo, não é? Seja um colaborador da obra de Deus, né? Ofertante, dizimista, e seja abençoado por Deus, né? No cuidado de Deus, na provisão de Deus sobre a sua vida secular, né? Que Deus te dê muita saúde, saúde física, saúde espiritual, saúde financeira, saúde ministerial, saúde familiar.